Senhores, bem-vindos novamente. Ainda no estudo da ilicitude, eu resolvi trazer alguns tópicos importantes que podem ser cobrados no seu concurso público sobre estar na necessidade e a legítima defesa. Algumas classificações que julgo ser pertinentes porque já vi cair em prova. Sobre estar na necessidade, nós temos algumas classificações, como eu havia dito. O estar na necessidade ele pode ser classificado como real ou putativo. O estado de necessidade real é aquele que de fato nós vemos acontecer na prática, aquele que autoriza inclusive a exclusão da ilicitude, que não, por consequência, não permite a responsabilização criminal do agente. Seria o exemplo, os variados exemplos que eu trouxe para você. O indivíduo ali está passeando na rua, né? Aí encontra aquele cachorro raivoso, um cachorro que não tem dono, que não foi instigado, tá certo? E aquele cachorro ataca, né? Esse indivíduo está autorizado ali a espantar o cachorro, até causar uma lesão no cachorro, até, como a gente vai ver mais para frente, uma classificação bem interessante, invadir uma casa para poder se proteger daquele animal. Nessas condutas, nessas ações aí, embora suas condutas sejam previamente descritas no tipo penal, ou seja, sejam típicas, elas não vão se revestir de ilicitude, pois ele vai estar acobertado pelo estado de necessidade, tá bom? Já o putativo tem a ver com o imaginário, só acontece na mente do autor, só acontece na sua concepção, ou seja, na realidade está de fato acontecendo uma situação de que autorizaria o agente a agir amparado pelo estado de necessidade? Não. Aquilo ali é obra do imaginário do autor. Quer ver um exemplo bem interessante? Imagine que um indivíduo está ali. O exemplo do Titanic, né? O professor Michel Procópio, né? Juiz federal, ele costuma dar esse exemplo nas suas aulas, eu gosto de trazer para vocês. Imagine que o indivíduo tem o Leo e aquela outra garota que fazem parte do filme Titanic, né? Tem aquela cena emblemática onde só há uma porta ali que segundo a narrativa do filme, só sustentaria o peso de um corpo somente. Então imagine que naquele filme ali houvesse uma briga entre eles para ver quem ficaria com aquela porta, tá certo? Aí se o Leo e a outra garota, a namorada, a apaixonada, conseguisse ali se desvencilhar do outro e causar a morte de um para subir na porta e ser salvo, a sua conta não seria ilícita. Por quê? Porque estaria ali amparado pelo estado de necessidade. Só que acontece que a porta, ela na verdade comportava duas pessoas. Ela sustentaria o peso dos dois, então os dois poderiam ser salvos. Então a situação de perigo atual que estava ali na cabeça de ambos era tão somente imaginária. Porque o que acontecia na realidade de fato era que a porta sustentaria o peso dos dois. Mas se por pensar que ela não sustentaria, ou seja, se por uma situação imaginária que só existia na cabeça dos agentes, um deles tira a vida do outro para ficar com aquela porta e salvar sua própria vida, nós estaríamos diante do estado de necessidade putativo, que só acontece no imaginário, na mente, na cabeça do agente, beleza? Ainda assim, nós teríamos a sua conduta, a ilicitude da sua conduta excluída, André? Sim, a legítima defesa o estado de necessidade putativo autoriza assim a exclusão da licitude, assim como o real, desde que as circunstâncias justifiquem aquela ação, tá certo? Quanto ao titular do direito do interesse sacrificado. Bom, quando é que o estado de necessidade seria defensivo? Bom, defensivo é quando esse agente que atua para deletar, para diminuir aquela situação de perigo atual, quando ele age contra o causador da situação de perigo atual, nós dizemos que o estado de necessidade é defensivo. Como assim, André? Imagine que determinado indivíduo esteja ali na rua, né? Esteja ali na rua e haja um incêndio, uma situação de incêndio, né? Essa situação de incêndio ele foi provocada por um outro indivíduo, o indivíduo Y. Aí o que acontece? Para poder conseguir ali sair da situação do incêndio, para poder fugir daquela casa, daquele incêndio criminoso causado por determinado indivíduo, ele acaba arrombando a porta da casa. Em tese, aquela conduta dele se amoldaria ao tipo penal do crime de dano. Só que ele só fez aquilo para poder salvaguardar sua própria vida de uma situação de perigo atual, que era o próprio incêndio. Esse incêndio ele foi causado pelo dono da casa. Nesse caso, o estado de necessidade vai ser defensivo porque a conduta do agente foi contra o causador da situação de perigo. Foi contra a porta que pertence à casa do indivíduo que criou o incêndio. Nesse caso, o estado de necessidade vai ser classificado defensivo porque a conduta praticada pelo agente acobertada pelo estado de necessidade, ela visa uma ação do indivíduo que causou, do causador da situação de perigo. A ação dele de arrombar a porta, ela acaba atingindo a porta da casa que pertence ao agente que causou a situação de perigo, que causou o incêndio, tá certo? Se a casa não pertencesse ao agente que causou a situação de perigo, André, aí nós estaríamos diante de um estado de necessidade agressivo.
Vou te dar outro exemplo. Repare agora que o agente está passeando pela rua. E para poder fugir ali de uma situação, como é que eu posso trazer aqui? O agente agora está andando pela rua e aí para poder fugir de uma situação, de um ataque de um animal raivoso que não foi instigado por ninguém, ele acaba arrombando o carro de outra pessoa, porque lá dentro do carro ele acaba saindo ali do raio de alcance daquele animal. Perceba agora que o agente causador da situação de perigo é um cachorro. E você não pegou um pedaço de pau ou alguma coisa e tentou agredir o cachorro, tentou, melhor dizendo, lesionar o cachorro para fazer cessar a situação de perigo atual. Você, na verdade, acabou lesionando um bem jurídico de terceiro que nada tinha a ver com a situação. Era o carro que estava parado ali na rua e você acabou invadindo o carro para poder fugir daquele animal raivoso. Agora, a sua conduta foi voltada não contra a ação do agente causador do cachorro. Sua conduta foi voltada contra outro bem jurídico pertencente a outra pessoa, que foi o carro que estava ali estacionado, que pertencia a uma das pessoas que residiam nas imediações. Nesse caso, o estar na cidade vai ser classificado em agressivo, tá bom? Então, quanto ao titular do interesse sacrificado, quanto ao dono do carro ou ao dono da casa, o estar na cidade pode ser defensivo ou agressivo. Lembrando, quando você acaba arrombando a porta do dono, do indivíduo que praticou o incêndio, que é a situação de perigo atual da qual você está querendo fugir ali, você tem um estado de necessidade defensivo porque a sua ação é contra o causador. Ele é dono da casa e ele foi o causador do incêndio. Já o agressivo é quando você dirige essa conduta para uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. Então seria o caso do cara que invade um carro que não pertence ao agente que invade o carro que está ali nas imediações numa rua para fugir do ataque raivoso de um cachorro. O agente causador é o cachorro não tem carro. Mas você vai lá e acaba arrombando o carro de uma outra pessoa para poder fugir daquela situação de perigo atual, né? Essa conduta aqui no estado de necessidade agressiva, ela tem reflexos civis, tá bom? Não tem reflexos penais, ou seja, você não vai responder por crime de dano, mas você poderá ser responsabilizado civilmente no sentido de ter que indenizar ali o dono do carro, reparar aquela fechadura que foi eventualmente forçada, quebrada por você, tá bom? Essas classificações são importantes e precisa anotar. Já sobre o estar na cidade, já sobre a legítima defesa, perdão, essa legítima defesa ela pode ser real, ela pode ser putativa, nós veremos o caso de legítima defesa também sucessiva e alguns outros tópicos importantes. A legítima defesa real é aquela legítima defesa, ó, que nem a legítima defesa o estar na cidade real. É aquela trazida lá pelo artigo 25. É a legítima defesa que de fato acontece nos moldes do nosso Código Penal. Beleza? A clássica legítima defesa. A putativa, como você já deve imaginar, o mesmo assim se aplica aqui, ó. O mesmo assim aqui do estado de necessidade putativo se aplica à legítima defesa putativa. É aquela que só acontece onde? Na cabeça, no imaginário do agente. Aí eu te pergunto, legítima defesa real, aquela prevista aqui no artigo 25, ela pode ser reconhecida contra outra legítima defesa real? Ou seja, poderiam dois agentes agir ali um contra o outro para repelir injusta agressão? Não. A resposta é sim. Por quê, André? Porque você já sabe que a legítima defesa ela exige o quê? Que a ação do agente amparado pela legítima defesa vise repelir uma injusta agressão. E eu não posso ter no mesmo contexto fágico, duas agressões justas. Uma tem que ser justa, outra tem que ser injusta. Porque assim não há. Porque se as duas forem justas, não há legítima defesa. Como assim, André? Quando o ladrão tenta subtrair a coisa alheia móvel e o policial militar ele interfere na ação, ele está repelindo a injusta agressão por parte do ladrão. E a agressão que ele vem a proferir não é injusta, é justa. Ela é realizada para poder salvaguardar o patrimônio da vítima. Então eu tenho aqui a legítima defesa porque a ação do policial é legítima, é justa, e a ação do agente agressor, do ladrão, é injusta. Então eu tenho legítima defesa, real. Beleza? Mas eu não posso ter uma legítima defesa real contra real, por quê? Porque não há como haver, num caso concreto ali, um indivíduo que está agredindo justamente o outro, e o outro indivíduo que, em tese, poderia se defender e agir em legítima defesa, poderia também estar agredindo justamente. Se uma é justa, a outra tem que ser o quê? Justa. Não tem como haver duas agressões injustas ali. Por isso que não é possível legítima defesa real contra a legítima defesa real. Ou seja, a legítima defesa recíproca não é admitida.
Porque não tem como ter duas agressões justas. Não tem como haver duas agressões injustas no mesmo caso. Eu preciso de uma justa e preciso de uma injusta. No exemplo que eu trouxe. Legítima defesa real contra a putativa. Aí existe. Por que, André? Porque a gente defende. Aqui, imagine que um agente está ali patrulhando, o policial militar está patrulhando nas ruas. E aí ele percebe a presença ali de um indivíduo mal encarado. Tirocínio policial. Esse indivíduo tá mal encarado, tá ali agindo, parece aparentando nervosismo, tá perto de um local conhecidamente por ser um ponto de tráfego. E aí o que ele faz? Ele vai lá e ao perceber que o cara vai sacar alguma arma, alguma coisa na cabeça dele, né? Para poder atirar em uma pessoa até na presença da guarnição policial militar, ele vai lá e realiza a condução coercitiva do cara, ele captura o indivíduo. Causa lesões corporais ali, dá uma rasteira, imobiliza, usa algema. Depois percebe que o cara ia tirar só o seu celular da cintura. O cara tinha o costume de andar com o celular na cintura. Perceba que a legítima defesa aqui na cabeça só existia na cabeça do policial militar. Era uma legítima defesa putativa. Percebeu? E aí o que acontece? Se o indivíduo que foi capturado conseguisse se desvencilhar do policial, empurrasse o policial, por exemplo, ele não poderia ser preso por nenhum crime. Desobediência, resistência, a desresistência. Se ele batesse no policial, desse o soco para afastar o policial, porque ele não estava entendendo nada, só estava querendo pegar o celular. Ele não poderia ser preso pelo policial pelo crime de resistência. Por quê, André? Porque a legítima defesa do agente que foi preso seria real. Porque o policial militar não estaria autorizado ali a agredi-lo. E o policial militar só realizava aquela agressão porque se na cabeça dele existia uma situação de flagrante delito ali. Ele queria realizar a prisão do indivíduo. Então a legítima defesa putativa na cabeça do policial militar pode ser combatida por uma legítima defesa real, que seria combatida pela ação do indivíduo que, em tese, deveria ser preso. Indivíduo que, em tese, estaria com a arma ali, mas na verdade estava com o celular. Então, quando o policial fosse realizar a prisão, o indivíduo, se eventualmente empurrasse, derrubasse o policial, causasse uma lesão no policial, ele não responderia por crime algum, porque ele estaria se defendendo de uma justa agressão, né? Que a legítima defesa putativa aqui, por existir só na cabeça do agente, ela se revestiria de uma possível ali injustiça, né? Aquela agressão do policial não seria justa. Beleza? Então isso aqui é possível. O que é a legítima defesa sucessiva, André? Bom, lembra quando eu falei das hipóteses de excesso? O indivíduo, às vezes, ele pode, ao realizar o policial militar, por exemplo, após realizar a captura de um indivíduo, fez cessar a injusta agressão ali, o cara que estava prestes a roubar uma outra pessoa com arma de fogo, por se empolgar demais, por se exceder, mesmo depois de imobilizado, o cara já algemado, o indivíduo que foi preso, ele ainda continua a agredir o cara. E aí dá socos, pontapés, enfim. A situação de justa agressão, ela já se extinguiu, ela já não existe mais, ela já não existe. Sendo assim, o policial não estaria mais autorizado a agredir o cara. Porque a situação de justa agressão já foi cessada, o cara já não está nem mais com a arma. Percebeu? Nesse caso, se o indivíduo que foi ali imobilizado pelo policial militar, ao continuar sendo agredido por ele, mesmo sem haver a situação de injusta agressão mais presente, se ele consegue se levantar e dar uma rasteira no policial para fazer cessar aquela injusta agressão, ele não responderia por crime algum. Por quê, André? Porque a sua conduta não seria mais ilícita. Porque o excesso por parte do policial militar é injusto. Então estaria agora o preso autorizado a agredir o policial militar, a se defender do policial militar, para fazer cessar aquela injusta agressão que se reveste do excesso. Percebeu? E nesse caso, nós daremos o nome de legítima defesa sucessiva, que é a legítima defesa, a legítima defesa que visa reprimir ou repelir o excesso. Beleza? Um exemplo que eu trouxe para vocês aí. Legítima defesa está de necessidade concomitante. Será que isso aqui será possível? Segundo a maioria da doutrina, sim. Quer ver o exemplo? Imagine que você, para se defender do indivíduo que está prestes a te matar, por qualquer que seja o motivo, você percebe que há a aparência de um segurança de uma agência bancária por perto de você. Imagine que o indivíduo quer te matar e espere você ir até a sua agência bancária para tentar dar cabo à sua vida. Quando você percebe o cara sacando a arma, você está perto de segurança. O que é que você faz? Você vai lá e pega a arma de segurança e antes do cara te matar, você dispara contra ele e tira a vida dele. André, o que acontece nessa situação que você acabou de me trazer? Perceba, o agente vai agir amparado por duas excludentes ao mesmo tempo. Ele age amparado pelo estado de necessidade, ao tirar a arma da posse do segurança, ou seja, não vai responder por furto, tá certo?
e age amparado pela legítima defesa em relação à conduta do agente que quer matá-lo, quando ele usa essa arma de segurança para atirar contra o agente que quer dar fim à sua vida. Tá bom? Alguns doutrinadores vão dizer que há tão somente o caso aí de estar na necessidade, acobertando toda a situação, mas a doutrina majoritária assevera que o indivíduo age, nesse exemplo que eu trouxe para você, amparado por duas excludentes de licitude ao mesmo tempo. Está na necessidade para surrupiar, para roubar o revólver do agente de segurança da agência bancária e legítima defesa para usar esse revólver contra aquele indivíduo que quer tirar sua vida. Está na necessidade e legítima defesa numa mesma situação, concomitantemente. Beleza? Legítima defesa versus excludente de culpabilidade. Não estudamos a excludente de culpabilidade ainda, mas eu vou adiantar aqui uma hipótese para você poder entender esse exemplo que eu vou te dar. Imagine que você está andando pela rua e é surpreendido por um indivíduo que acabou de fugir de um manicômio. O cara é louco, o cara é um inimputável por incompleto, ó, por doença mental incompleta, perdão, por doença mental completa. Ele não tem nenhuma capacidade de discernir as coisas. Nesse caso, se você eventualmente vai lá e se defende desse louco que quer te atacar, você ainda assim estará amparado pela legítima defesa, por um excludente de licitude. Tá certo? Ainda que aquele cara lá não possa ser preso. Por quê? Porque você já sabe que ele sofre de uma doença mental que retira completamente a capacidade que ele possuiria de discernir as coisas, ou seja, ele é um inimputável. Então, ainda que o cara seja um inimputável, ainda que ele haja amparado por um instante de culpabilidade, você ainda assim poderá agir amparado pela legítima defesa. Então, é possível a legítima defesa contra uma excludente de culpabilidade. Esse exemplo específico que eu trouxe para você foi o agente inimputável. Tá certo? Também é possível. E, por fim, erro na execução e legítima defesa. Imagine agora, mesmo exemplo. Imagine agora que você saca a sua arma, você é policial militar, acaba sendo reconhecido por um indivíduo que já foi preso pela sua guarnição. O cara está prestes a realizar um assalto, tá armado também. Ele saca a arma para tentar te matar por vingança. O que você faz? Você saca a sua arma primeiro e dispara. Só que o disparo, ele não atinge o indivíduo. Ele atinge a vítima que estava prestes a ser assaltada por ele. Você errou na execução. Nesse caso aqui, você vai responder pela lesão corporal até pela morte causada pela sua reação para tentar repelir aquela injusta agressão iminente? Segundo a doutrina majoritária, não. Porque é possível admitir o erro na execução na legítima defesa. A sua intenção era atingir o indivíduo que ia te matar ou tentar te matar injustamente. Então, você responde como se tivesse atingido de fato esse cara. Nesse caso, a legítima defesa vai admitir a aplicação do instituto do erro na execução. Ou melhor, o erro na execução, o aberratio ictus, vai admitir a aplicação da legítima defesa. Beleza? Então, nesse caso aqui, ainda que você não tenha acertado o cara que você já tinha aprendido, que iria te matar, tenha acertado uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, ainda assim, você não responderia por esse homicídio. Estaria ainda assim acobertado pela legítima defesa. Percebeu? Então, são tópicos aqui, gente, ó, que podem cair em prova, eu preciso que vocês saibam. Tá certo? Vamos voltar agora, de fato, ao estudo da culpabilidade? Vou deixar para o próximo bloco. Essas são as considerações essas últimas considerações acerca da ilicitude. Logo mais a gente está de volta. No mais, forte abraço.